Muito bem. Bom, se no texto que nós lemos em 1 João capítulo 1, do verso 5 a 10, eu estou dizendo que ultimamente nossa palavra tem sido arrependimento, arrependimento, arrependimento. E muitas vezes isso traz incômodo para as pessoas que não reconhecem a sua condição pecaminosa. Se você olhar no versículo 10, como a gente leu o último versículo, diz assim: se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Isso significa o quê? Que se Deus não é mentiroso, que ele não é, então nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. E por isso, da nossa causa pecaminosa, da nossa vida, da nossa natureza pecaminosa, e que nós pecamos todos os dias, nós necessitamos de arrependimento. Não tem como nós não, não nos arrepender todos os dias. Principalmente nesses últimos dias, nesse último tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo em que o fim se prenuncia, o tão esperado avivamento, ele se retarda ou ele atrasa, porque não se prega sobre arrependimento. É o que diz nesse livro que eu estou acompanhando aqui. Por que tarda o pleno avivamento? Tem um motivo. Porque as pessoas não querem ouvir sobre arrependimento, não querem se arrepender. E olha, não existe avivamento sem arrependimento. O avivamento, ele é trazer de volta à vida aquilo que estava morto. Ou aquilo que estava quase morto. Porque o que estava morto é ressurreição. Então a gente precisa entender muito bem que aqueles que estão no mundo e que não nasceram de novo em Cristo, em Jesus, em Yeshua, aqueles que não nasceram de novo, eles precisam ser ressuscitados pelo Espírito Santo. Mas aqueles que já nasceram, renasceram de novo, mas estão mortos, quase mortos ou sufocados pelo pecado, que leva à morte, a prática do pecado leva à morte. Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, aquilo que você pratica, você recebe um salário no final do mês, que é a morte, o pecado. Se você pratica o pecado por um tempo, você vai alcançar a morte, mesmo tendo sido ressuscitado. Você está dizendo que é possível, mesmo tendo ressuscitado, você morrer de novo? Sim. Coloquei esse texto também essa semana, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 14. Hebreus capítulo 6, 14? Não. Deixa eu ver aqui. É 6. Ou seja, é o texto que fala aqui, não é 6. É 4. Ah, não. É 6 mesmo. No versículo 4. Hebreus 6, no versículo 4, diz assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados. Veja, aqueles que já foram iluminados e que já experimentaram das dádivas celestiais e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Ou seja, vamos concluir, ele está dizendo que é impossível trazer de volta ao arrependimento, que provaram da bondade da palavra de Deus, dos poderes do mundo que está por vir, ou seja, dos poderes celestiais, aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo, que provaram do poder da era do mundo que há de vir, e que se desviaram, sim,
é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Veja, se você experimenta, você nasce de novo e experimenta do Espírito Santo, das coisas que há por vir, a palavra está dizendo, se você desvia, deliberadamente você diz, eu não quero mais, me deixe pecar em paz, eu quero pecar, eu vou pecar, e eu não quero me arrepender. A palavra diz que é impossível conduzir novamente essa pessoa ao arrependimento. Por quê? Porque essa prática está expondo à vergonha o sacrifício do Messias. É como se você crucificasse o Messias novamente, sendo que o sacrifício dele foi de maneira única e suficiente por toda a humanidade. Então nós precisamos entender exatamente isso. Quando eu falo de arrependimento, 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 é porque eu tenho em mente e porque o Espírito Santo tem colocado e nos impelido a pensar acerca do avivamento final, porque sem esse avivamento final, a noiva não está preparada e pode ficar. A noiva não está preparada. Ou seja, se nós precisamos de arrependimento, e se nós, primeiro, sabemos que praticamos o pecado, mesmo que involuntariamente, há duas formas de você pecar. Uma forma involuntária, daquela que o Espírito Santo traz à sua consciência que você pecou, mesmo não tendo percebido, e a outra que você peca deliberadamente. Não, eu vou pecar, eu vou viver em pecado, eu sei que é pecado, mas eu gosto, eu vou continuar fazendo. Então, por isso que ele fala, no versículo 9, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar da justiça. O problema é quando nós insistimos no mesmo pecado. E aí não faz sentido você insistir no pecado e confessar e pedir perdão todo dia, no mesmo pecado. Isso é um pecado, quando você faz isso, ele se torna uma iniquidade, uma raiz que enraiza e escraviza. E essa raiz de iniquidade que escraviza é quando a pessoa decide permanecer no pecado, mesmo tendo sido iluminado pelo Espírito e experimentando das coisas do mundo que está por vir, ou seja, do poder, da glória do céu, das coisas celestiais, mesmo assim, ele não vai ser conduzido ao arrependimento. Então, o arrependimento, há um tempo que você peca, você se arrepende, pede perdão e deixa. Por que que eu falei, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, mas não o mesmo pecado, mesmo que você confesse todo dia, toda hora, você pratica esse pecado. Isso já não é um pecado acidental, isso é uma vida de pecado. O arrependimento, ele mesmo me deu a definição, e eu já falei aqui, o arrependimento é quando você olha para o pecado e sente a mesma repulsa que o Pai sente do seu pecado em você, e então você decide mudar a sua mente, porque você entendeu que aquilo ofendeu a santidade de Deus e não mais praticar. Isso é o arrependimento genuíno, verdadeiro, que traz o avivamento. Que traz o avivamento. Por isso que ele fala no versículo 7, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Primeira coisa que o pecado faz é tirar a sua comunhão com o seu irmão. Primeira coisa.
você começa a ver defeito onde você não via. Você começa a implicar com o que você não implicava. Você começa a perder a comunhão com o corpo de Cristo. Quando ele fala, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de, de Yeshua nos purifica de todo pecado, é porque, primeiro, nós estamos ligados ao corpo, e o sangue de Yeshua nos cobre por conta disso. Nós estamos ligados à videira, em comunhão uns com os outros, uns ramos com os outros, e o sangue nos purifica. Por isso que nós mantemos a comunhão uns com os outros. Começou a perder a comunhão uns com os outros, pode olhar que tem pecadinho. Pode olhar. Por quê? Porque quem está na luz, como o Pai está na luz, e ele é luz, tem comunhão com o corpo. E quando nós temos comunhão com o corpo, temos comunhão com o Pai. E se temos comunhão com o Pai, nós não podemos viver em escuridão, porque o versículo 6 diz que se nós dissermos que temos com o Pai e vivemos na escuridão, nós somos mentirosos. Ou seja, mais um pecado é imputado a nós, e uma transgressão da lei, nós caímos em falso testemunho, nós mentimos. Então é muito fácil colocar os passos um por um. O arrependimento ele começa com o reconhecimento que você pecou. Ah, poxa, realmente eu pequei. Você tem que reconhecer. É o primeiro passo, porque se você não reconhecer que aquilo que você fez é pecado e desagradou a Deus, o segundo passo não existe. O segundo passo é você pedir perdão a Deus daquilo que você fez e ofendeu a santidade dele. E o terceiro passo é o arrependimento em si, que é a sua mudança de mente para que aquilo que você fez e ofendeu ao Pai, você não faça mais. Então a vida do Pai vem a você e você é avivado. Avivamento não é um movimento, um arrepio, um reteté, um pega-fogo. Não é. Não é. O arrependimento, muitos leem e gostam desse versículo, eu vou lá para Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Ele vai dizer lá, Joel, capítulo 2. Ele diz, num dos versículos, que agora eu não estou achando aqui, porque não está marcado, mas ele diz, rasguem o coração e não as vestes. Lamentem e chorem do pórtico até o altar. Então você tem que entrar na presença do Pai em pranto, quando você realmente se arrepende. Você tem que rasgar o seu coração e não as vestes. Por que ele fala isso? Porque o judeu tinha a prática, tem, né, ainda, de num luto, num lamento, numa profunda tristeza, ele rasga as vestes. Mas ali é coisa de fariseu, vamos dizer assim, é só rasgou as vestes, mas será que lá dentro mesmo o coração está rasgado na presença de Deus?
Por isso que ele fala, rasga é mais importante rasgar o coração do que as vestes. Fica com a sua roupa direitinha, mas rasga o seu coração na minha presença. É melhor. E assim vem o avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento. Se falarem que está tendo avivamento em um lugar sem pregação do arrependimento, sem pregar o arrependimento, sem levar o povo ao arrependimento dos pecados e a mudança de atitude, de vida, de mente, de tudo, porque quando você se arrepende e nasce de novo, a sua vida tem que ser a vida do Pai em você. E aí você recebe o avivamento. Isso é o avivamento. Aí a consequência disso a gente sabe, aí é alegria no espírito, você flui em dons. Aí sim você pode fazer movimento que o povo chama de avivamento, mas esqueceram de se arrepender antes. Então é bem isso que eu queria trazer para vocês, porque se não há comunhão um com os outros, não há comunhão com o Pai, não há comunhão com o corpo, existe pecado sem arrependimento. E o pecado sem arrependimento te leva à morte. Não ao avivamento. O contrário do pecado, eu vi Jadri, o pecado com arrependimento é avivamento. O pecado sem arrependimento é morte. Simples assim. E Deus me chamou para pregar arrependimento e avivamento. Eu sou um avivalista. Só que precisa se pregar arrependimento. E não se prega mais hoje. Porque gera convulsão no povo, gera dor, gera incômodo, cutuca. Mas é isso mesmo, deixa cutucar. Uma hora vai ter que entender, que vai ter que mudar de mente. Gera revolta, né? Gera. Então, mas se revoltar e um dia se arrepender, glória a Deus por isso. Diz aí, Tri. Não, eu acho que tô procurando aqui, mas não tô achando. Eu sou ruim pra achar na Bíblia, não. Eu tô procurando aqui porque vale a pena a gente falar o que é pecado. E o que o pai, ele cita, né? Que tais não herdarão o reino, né? Citar quais são os pecados. Porque algumas pessoas até sabem o que é pecado, mas a gente se esquece do que é pecar, né? Do que é errado, do que fazer errado, do que é como algumas atitudes que a gente tem, a gente está esquecendo que aquilo é o mandamento do Pai, que ele falou para a gente não fazer. Quer saber o Não que é lembro, pecado? eu não sei, eu não lembro se está A em definição Mateus. da palavra é 1 João, capítulo 3. 1 João capítulo 3, no versículo 4 e 8. Diz assim: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. No verso 8. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então, o pecado é a transgressão da lei. Que lei? Ora, não somente as 10, mas toda a lei do reino. Aí você tem alguns exemplos de pecado que são obras da carne. Obras da carne são pecados. Efésios 5. Não, Efésios 4, desculpa.
Efésios 4, Efésios 5. E aí, Gi? Ô, Dri? Efésios não, desculpa, é Gálatas 5. Gálatas 5, 22. 21, 20, 19. Olha o que Sim, são, Gálatas 5, 19. Olha o que são as obras da carne, ou, eu queria. ou pecado. Oi, Dri. Era isso que eu queria que fosse falado. Hã? É isso, Gálatas. Leia. Gálatas 5, 19. Não, é que lá em 1 João 3, a gente definiu o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Agora aqui ele está dando exemplo de pecado. Então aqui as obras da carne é o pecado, porque o pecado é a floração da carne. É por causa da carne, da sua vontade, da sua vontade de homem morto, caído, que você pratica o pecado. Então aqui são exemplos. Quando seguem os desejos da natureza humana, olha aí, os desejos da natureza humana levam ao pecado. Os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Veja, festança não é pecado, mas festança desregrada. Sabe o que é O isso? meu Orgia. tá orgia. 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 Isso. Festança desregrada. Ninguém é de ninguém. Orgias. Orgias e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Aí, como ele deu o exemplo de pecado, ele vai dizer agora o exemplo daquele que se arrependeu e foi avivado. Na sequência, no versículo 22, mas o Espírito produz este fruto. Veja, quem não se arrependeu e vive no pecado é até o versículo 21. Quem se arrependeu e vive pelo Espírito e foi avivado, produz este fruto. Olha o fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Ou seja, contra essas coisas não há condenação. Enquanto as outras, além da condenação, significa que você não herdará o reino de Deus. Então é muito sério. E ele termina dizendo: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos na sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, em todas as áreas da nossa vida, aqueles que foram avivados no Espírito, estão avivados, o Espírito quer nos dirigir. Não nos tornamos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Aí é o último conselho que Paulo dá aos Gálatas. Mas é claro que nós temos uma vida pecaminosa, as obras que isso gera, e é claro que você tem os frutos que uma vida avivada pelo Espírito, arrependida primeiro, perdido o pecado, pode se pecar, mas reconhecer e se arrepender e não pecar mais,
é viver pelo Espírito, direcionado pelo Espírito em tudo. Em tudo. Nós aqui nesse grupo, Bruna, você que está chegando agora, você deve ter percebido, nós somos direcionados pelo Espírito, nós só marcamos reunião quando o Espírito manda. Aquela reunião lá na casa que o boy foi ungido, foi marcado pelo Espírito Santo, dia 17 às 17 horas, de novo, o mesmo número 17, no mesmo dia que a Mari e outros lá tinham sido ungidos, então foi propósito do Pai, e você viu o que aconteceu. Então, o direcionamento não só para isso, estou dando um exemplo, mas é em tudo. Ai, pai, um exemplo, eu vou fazer uma agenda para amanhã ou para cada 15 dias. Qual a sua direção para isso? Ah, eu quero sair daqui, que nem segunda-feira. Eu estava já planejando desde sexta que segunda-feira eu ia para Campinas, ontem. E aí chegou no domingo à noite, depois de tudo que a gente viu, né, que aconteceu, o pai falou: você não vai mais para Campinas. Também não vou, não fui. Né? Depois eu fiquei sabendo que tinha um monte de coisa aqui na Dutra, que eu tenho que pegar a Dutra, tinha polícia, tinha interdição na altura da refinaria, dava um forfé. Então, são direções, as mínimas coisas. Viu, Mi? As mínimas coisas. O pai direciona diretamente a você, aos filhos. Ele fala com os seus filhos. Precisa, às vezes, se aquietar para ouvir. É, eu e a Adri confessamos que não é tão fácil ouvir o pai, mas quando a gente se aquieta, ele fala. E o Adri, ultimamente, ele tem falado dos momentos mais inusitados, ou quando eu estou cozinhando, quando eu estou tomando banho. Sempre assim, ele vem assim, sabe, separa assim, fala, hein, como é que é? É. Sim, nada a ver com o contexto da ocasião do negócio que eu estou fazendo. Assim, uma coisa jogada e vem e fala. Ele já faz isso que é para você não achar que é da sua cabeça, porque você não estava naquilo, você não estava naquele contexto, você não estava pensando naquilo. Simplesmente vem, É verdade. entendeu? Aí eu vou falar para você igual uma pastora lá do coisa quando eu fui. Ele falou: será que é da minha cabeça? Né? A pessoa fala, Deus fala, mas às vezes eu acho que é da minha cabeça. Ela falou: claro que é da sua cabeça, Deus não vai falar no seu pé. Né? Então, a gente tem que aprender a discernir a voz do Pai, do Espírito, para a gente ser direcionado. Porque Deus vai falar na sua cabeça, não é no seu pé, porque o pé não tem inteligência, não tem sentimento, não ouve, não entende. Né? Então sejam avivados, arrependam-se dos seus pecados, mudem a mente pecaminosa, deixem de praticar as obras do As pecado. pessoas, elas, infelizmente, foi tão doutrinada a cabeça das pessoas a só pensar no alinhamento, pensar na bondade, pensar na graça, né? Seu E fone não está muito só bom. que não tá bom? Tá Tá, ouvindo agora? aumentei. Pode falar. Então, as pessoas elas foram condicionadas a pensar só na graça, no avivamento, na bondade do Pai, em receber coisas, em só coisa boa.
né? Uma coisa boa. Só que ninguém nunca foi ensinado que para você receber tudo isso, você tem que obedecer. Você tem que aprender a obedecer. Você tem que aprender que nós somos, que a gente é falho e todas as pessoas, elas têm dificuldades, têm coisas que erram, né? Só que a gente tem o espírito para falar com a gente, falar, ó, você está errando aqui. Só que para você conseguir também ouvir, você tem que sossegar, né? Você tem que ter aquele tempo. Eu creio assim, que eu tenho, né, visto assim. Por isso que o pai fala do descanso, né? Do dia do descanso. Por que o dia do descanso? Porque é o dia que você esquece todos os seus problemas, você esquece do mundo lá fora, e aí então você relaxa sua mente e é onde você consegue se conectar com o Pai ou com a natureza. Você consegue até perceber um passarinho diferente que canta na árvore. Você consegue até olhar para o céu e ver que às vezes tem nuvem, às vezes não tem, às vezes está sol, às vezes está chovendo. A sua percepção, quando você consegue fazer isso descansar, aí você gera aquela intimidade com o Pai. Por quê? Porque só de você olhar e conseguir perceber isso, você já está engrandecendo o nome dele. Você já está louvando ele por aquilo tudo que ele fez, né? Por toda a criação que ele fez, todo o trabalho que ele fez. Então, por isso que ele fala para a gente descansar, né? A gente fala do Shabat, mas o Shabat é o descanso. É você pegar um dia, você trabalha 6, um dia você vai pegar um dia da sua semana e você vai descansar. E ali Deus vai falar muito. Então, assim, isso são obediências, né? Isso está no Torá, isso está no mandamento. Ele não ia falar isso à toa, porque vocês já perceberam as pessoas que só trabalham. Aí ela fica de folga, ela fica na casa dela, ela continua trabalhando, né? Principalmente mulher, né? Que trabalha fora. Aí você fica de folga, né? Você não está trabalhando, mas aí você começa, você tem tanta coisa para fazer, tantos afazeres na sua casa, que você não consegue descansar nunca. Você só consegue descansar quando você sai no final de semana, né? Que você larga, não é? Você larga tudo para trás e fala, não, eu vou dar uma volta. É a mesma coisa a gente descansar, tentar fazer isso em casa e organizar para poder passar um tempo maior com o pai. Ou às vezes até falar, não, o que é a sua prioridade? Né? Colocar algumas coisas em prioridade. Porque se você está tão agitado, se você não consegue parar para ouvir a voz do pai, como que você vai tomar decisões ou como que ele vai fazer alguma coisa para você? Porque ele mesmo fala, se você estiver em mim e eu em você, não há nada que você não me peça que eu não te faça. Mas você precisa estar nele, né? Mergulhar na presença, mergulhar no amor, contemplar a grandeza, contemplar tudo que ele fez, as maravilhas que ele fez, né? É só olhar para o céu. Ele mesmo falava, olha para o céu, porque o reino dele é de lá. É isso. Eu acho que para a gente conseguir essa intimidade com ele, a gente primeiro sossegar para poder saber obedecer. E quando a gente começa a obedecer, a gente começa a enxergar aonde é que nós estamos errando. Onde é que eu estou errando?
Vamos pegar esse versículo, esse aqui que o André leu, do 5, Gálatas 5, do 19, até lá o 23. Vamos ler. O que eu estou fazendo? Eu cultuo outros ídolos? Eu ando cultuando alguma coisa que não é Deus? Meu coração está preso naquilo? O que será que eu... Né? O que é mais importante na minha vida? Um carro, uma casa, né? Não é errado a gente ter, porque eu acabei de falar, ele falou, se você estiver em mim e eu em você, não há nada que você não me peça que eu não te farei. Não é errado a gente ter casa, ter carro, ter bem, ter dinheiro, ter comida. Não é errado, isso são bens. O que é errado é você sair fora do que ele está falando. Não cultue outros deuses, outros ídolos. Não tire, porque o primeiro mandamento do Pai é: amarás o Senhor teu Deus. Só Ele prestará culto. Ponto final. Você não pode amar mais o seu filho do que a Deus. Você não pode amar mais o seu marido, sua esposa, mais do que a Deus. Porque vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter que fazer escolhas. Se você não estiver firmado na palavra, você não vai saber a escolha certa que você vai fazer. Algumas escolhas, elas doem na gente. Mas são escolhas, e o Pai, ele vai ver tudo isso. No dia que tocar, né, a trombeta lá, que tiver que... Então, assim, feitiçaria. O que é feitiçaria? Começa a perguntar, nossa, mas será que eu faço isso? O que é feitiçaria? Busca lá, o que é feitiçaria na palavra? Será que é só fazer macumba, fazer as coisas dos outros? Não. Tem muito mais coisa envolvida na feitiçaria. Inimizade. Eu tenho inimiga, fazer contenda entre os meus irmãos, fazer criar situações, entendeu? Que levem inimizade, dissensão, a inveja. Tem um monte de coisa. Tem esse aqui em Gálatas, mas eu já li em outros lugares, eu não lembro onde, mas tem. Aí você vai lá e fala assim, deixa eu ver se eu estou dentro, né? Como eu sou, como eu estou agindo, se está certo. Então eu vou lá e vejo qual que é o fruto da rua. É o Espírito de Deus. É o amor. Eu tenho amor dentro de mim. Eu consigo amar as pessoas. Eu consigo perdoar as pessoas com facilidade. Às vezes a gente não consegue, né? Mas se no outro dia você já perdoou, beleza. Né? Isso já é um grande passo. O que você não pode é carregar aquilo por muito tempo. Porque ele fala, ore pelos seus inimigos. Por que ele falava isso? Porque ele já sabia que se você carregasse aquele sentimento de rancor, de mágoa, de tristeza dentro de você, aquilo lá te leva para o inferno e te faz mal para o seu corpo. Porque quem guarda rancor, guarda a mágoa das pessoas, tem problema de osso. Tem problema nos ossos. Então, assim, o pai já sabia de tudo isso. Você tem shalom, paz? Você consegue ter paz? Isso, A na maioria verdade, das vezes. Tá? isso dos ossos que você falou, quem disse foi Não Davi. estou ouvindo. O que você falou dos ossos, quem disse foi Davi, que ele disse que enquanto escondi meu pecado, os meus ossos apodreciam dentro de mim. É isso.
Então, assim, tem bastante coisa. Então, por isso que eu quis ler, porque a gente fala, você não pode andar fechado. Não pode... Então, assim, essa semana, o pai falou comigo, ele falou assim, vocês precisam começar a desmembrar as coisas, desmiuçar, sabe? Quando você começa a descascar uma fruta, uma pocã, e você tira uma casca, e você tira outra, aí você pega a polpa e você abre ela tem caroço. Aí você começa a querer saber como que é. O que eu faço com o caroço se eu plantar? Então, assim, o pai falou comigo. Ele falou assim, vocês precisam, já é o tempo de vocês. E ele vai revelar os que são dele. Ele não vai revelar tudo, mas os que são dele, ele vai revelar. Então, ele vai mostrar o que é, por exemplo, o que é lascívia? O que é lascívia? Lascívia é uma palavra, eu acho que está ligada à prostituição, beleza, mas o que é lascívia? Entendeu? A gente tem que gerar isso dentro da gente. É isso que o pai quer. Ele quer que a gente conheça a fundo. Lascívia não é só prostituição, tem um monte de coisa envolvida. Então, é isso. A gente precisa se aprofundar nessas coisas pequenas, porque a gente fica só nas palavras lidas, né, nessas coisas que a gente lê, mas muitas vezes tem pessoas que elas têm vergonha de perguntar. Elas falam assim, eu não vou perguntar não, se eu perguntar, o povo vai achar que eu sou burra, que eu não leio a palavra, que eu não sei. Eu sei disso que eu era assim, entendeu? Eu era assim. Então, assim, é por isso que o pai quer que a gente fale, que a gente busque na palavra, que a gente saiba realmente qual é o sentido daquela palavra, o sentido daquela coisa. E se você souber realmente o que é o pecado, no fundo, e você começar a pôr aquilo dentro de você, do seu coração, falar, peraí, eu estou errando aqui, eu vou melhorar, eu tenho que melhorar, né? Então, a gente vai fazer de tudo, vamos orar, eu não consigo, eu já fiz isso, eu não conseguia amar as pessoas, eu não conseguia, eu não amava as pessoas, eu gostava de algumas pessoas, mas ter compaixão, eu não tinha isso. Eu tive que pedir para o Senhor. Eu falei, Jesus, eu quero ter o seu coração, o teu amor. Me ajuda a amar as pessoas. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer. Não é só achar que eu não consigo e pronto. Pronto, acabou o mundo. Não é. Ele deixou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele veio para isso. Para falar com a gente, para nos exortar, para mostrar o caminho, como que a gente tem que ser, porque eles sonda o nosso coração, eles sondam o nosso pensamento. E se você não conversar com ele, a gente tem livre acesso. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem livre acesso hoje, a gente não precisa mais matar um bezerro, a gente não precisa fazer sacrifício, a gente tem livre acesso. Olha que coisa maravilhosa. É só você sentar, acalmar o seu espírito, a sua alma e começar a conversar com ele e falar com ele. Pronto, ele olha o seu coração. Então o pecado começa aí, quando você não se aquieta, quando você não consegue ter essa comunhão com o Pai, quando você não reconhece o sacrifício que ele fez no madeiro.
Porque se você não reconhece isso, você não sabe que você tem livre acesso. Se você não reconhecer que você tem livre acesso, você está em pecado, porque você não reconheceu o sacrifício dele no madeiro. É isso. Então vamos se aprofundar mais nas coisas. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Amor. Ele quer falar? Não. Pouquinho. Tá meio ruim a sua voz. O áudio. Seu microfone tá ruim, André. Bruna, quer falar alguma coisa? Não, é que eu tô refletindo tanto que eu... Não, é normal. É que às vezes a gente tem alguma coisa para perguntar ou para falar, entendeu? E como a gente é um corpo e a gente tem liberdade para isso. Não, é que antes de... Faz uns 3 dias que o Zé, sabe? O Zé tá me mandando mensagem, falando umas coisas aí, que Deus tá falando pra ele e tal. E antes de começar agora aqui na reunião, ele me mandou mensagem falando que pra eu me preparar, que Deus quer me dar dons, né? E aí ele tava falando sobre Elias e Eliseu. E aí eu tava lendo sobre Elias e Eliseu, e depois agora entrando aqui, tô entendendo, sabe? Tô pegando daqui, pegando do que o Zé me falou, e Deus tá falando aqui, sabe? Tá uma bagunça gostosa na minha cabeça. Tô analisando os porquês que ainda certas coisas não aconteceram, entendeu? É só isso. Só isso não, é tudo isso. Foi muito bom que você disse isso. Eu sei que você quer falar, Pri, você vai falar, mas deixa eu falar uma coisa antes. As coisas que Deus promete para você. E quando ele promete para você, ele fala com você. Ele pode usar profeta? Pode. Mas você precisa lembrar que todo profeta, ele tem a mente dele entre o que ele ouve de Deus e fala para você. Ele tem a carne dele, ele pode mudar. O espírito está sujeito ao profeta. Ou seja, o profeta, muitas vezes, eu não estou dizendo que o Zé fala errado ou não entenda mal isso. Eu estou querendo que você entenda um discernimento sobre isso. Deus, quando quer que você faça algo, ele vai falar com você. Ele vai usar o profeta ou não para confirmar aquilo que ele já te disse. Sim. Então, outra coisa. Por que as promessas de Deus não acontecem? Que você falou. Deus falou algumas coisas e eu estou esperando acontecer. Duas uma. Ou não chegou o tempo, ou você ainda não está preparada para receber. Por questão de obediência, por questão de alinhamento, ou por questão outra questão qualquer, que aí você tem que buscar o pai e falar, filha, você precisa arrumar isso para você receber. Isso, é isso mesmo que está acontecendo aqui dentro. Estou meditando nele, entendeu? Mas toda profecia, como diz lá em 1 Tessalonicenses, cadê? 5:25. Eu gosto de colocar tudo à prova da palavra. E a palavra mesmo, quando você pegar a profecia. O microfone tá ruim. Eu vou tirar esse microfone. Tá falhando. Melhorou? Melhorou. Toda profecia, a própria palavra fala
no 5:19, aliás, no 5:20. 1 Tessalonicenses 5:20. 1 Tessalonicenses 5:20, ele vai dizer o quê? Não desprezem as profecias. Ele diz que é para não desprezar. Não é isso que eu estou mandando fazer, desprezar. Não despreze. Mas, quando tenho mais, eu mandarei. Mas, ponham a tudo que é dito e fiquem com o que é. Então, põe a prova, não é porque fulano falou, Beltrano falou, Ciclano falou, um monte de gente falou, aí vira aquela salada, sabe? Deus fala com os seus filhos. E não me entenda mal. Não, eu estou entendendo o que você está falando. Eu quero aprofundar um pouquinho mais numa questão que eu vou perguntar. Vou fazer uma pergunta para vocês pensem na sua cabeça. Qual a diferença de você tirar a sorte, ler o zodíaco ou qualquer coisa do tipo e ficar dependendo de profecia de profeta? Você não tem que consultar o homem, você tem que consultar Deus. Isso, mas então, assim, não é... Eu nem tinha o contato dele. Eu acho que ele pegou o meu contato no grupo. Sim. E ele entrou, teve a liberdade e, assim, eu acho que realmente, né, alguma coisa que Deus entregou para ele falar comigo, entendeu? De novo, não desprezem as profecias, mas ponham à prova. Sim. Tudo que foi dito. E fiquem com o que é bom. Sim. O problema é que as pessoas começam a acreditar em tudo que escutam e acabam perdendo a direção, porque um falou que eu vou pintar o meu cabelo de amarelo. Aí amanhã o outro falou que não, o meu cabelo tem que ser da cor azul. Porque eu vou morar na casa que tem a porta de ouro. Não, o outro falou porque a casa tem a porta de prata. Então é confusão. E onde tem confusão, Deus não habita. Deus não habita. Mas é isso que eu faço, sabe? Tudo que às vezes me falado em oração, em qualquer lugar, eu faço isso, sabe? Eu falo com Deus. Às vezes, se eu não entendo tal coisa, eu falo, Deus, eu não entendi tal coisa, se isso é realmente para mim ou não, que seja mais claro comigo. Eu sempre falo para Deus, para ser mais claro comigo. E às vezes ele não é tão claro. Então, assim, eu busco e fico esperando e sigo minha vida, buscando, estudando, fazendo outras coisas, buscando na palavra, que eu sei que o que tiver que ser em mim vai vir, vai acontecer. Deus vai, desde que eu obedeça, desde que eu siga o caminho correto, desde que eu me arrependa, várias coisas, né? Então, assim, eu acredito que realmente hoje que esse ano, aliás, começou com tudo, né? E eu falei para Deus que eu queria que eu mudasse minha vida de uma maneira assim, sobrenatural, que eu tava cansada de ficar meio termo, que eu ou era, eu não aceitava outra coisa. Aí ele já me mostrou várias coisas, sabe? Fechei um curso de teologia online para aprofundar mais sobre a palavra de Deus, sabe? Deixei várias coisas, separei um tempo para ler a Bíblia, até coloquei como peguei a Bíblia em resumo, porque às vezes eu tinha muito dificuldade em entender certas coisas da Bíblia, então eu peguei um aplicativo que resume um pouco as histórias da Bíblia na nossa língua. Aí certas coisas que eu não entendo, eu vou lá na Bíblia e leio. Então, assim, a minha cabeça, do nada, tá, sabe, decolando. Então eu vejo realmente que eu não sabia nada sobre Deus. Eu acho que eu vivia um evangelho de conto de fadas, que nem a Adri comentou no começo, sabe? Ai, ser bonzinho, receber coisas e blá, 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 blá. E não, sabe? Agora eu vejo, assim, que na verdade antes, assim, não que a gente, assim, não é o interesse em fazer alguma coisa e receber algo em troca. Não é isso, porque eu sempre quis que Deus soubesse que as pessoas soubessem quanto Deus é bom, quanto Ele age na vida das pessoas, assim como Ele já fez na minha.
Mas eu vejo assim que hoje eu quero, tipo assim, essas coisas aqui pouco me importa. Eu quero mais de Jesus, mais de Deus, mais do Pai, sabe? Pouco Aí me o importa segredo. as coisas que estão ao meu redor, esse material, sabe? Se eu tiver, amém. Se eu não tiver, não é isso que importa. E é um sentimento diferente, sabe? Que eu não... Cada dia me enchendo mais essa coisa linda. Mas o segredo que muitas pessoas não entendem, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Automaticamente, a palavra diz que as bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Ela não manda você correr atrás de bênção. Ela diz que a bênção vai correr atrás de você e vai te alcançar. Sim, e eu acho assim que acaba até nem sendo tão importante, pelo menos para mim, sabe? Que assim, antigamente, a gente fica almejando coisas grandes, assim, materiais, mas hoje em dia, assim, se vir para mim, amém, mas se não vir também, não é isso que eu, sabe, que eu estou almejando, assim, para mim, do jeito que tá tudo bom. Eu quero assim, o espiritual, eu quero esse negócio, essa loucura de Deus, entendeu? Eu tenho uma coisa de Deus para te falar. Você quer ir voltar para casa. Mas eu tenho uma coisa de Deus para te falar. Ele esperava um coração assim seu, para ele te entregar coisas que ele vai começar a te entregar este ano. Glória a Deus, amém. Por algumas promessas que você está guardando, que ele precisava de um coração desse. Nossa, amém. Ai. Então, isso não é um motivo, isso é um dos motivos que às vezes não acontece, porque o coração não está alinhado. Quando o coração se alinha, as coisas acontecem. A outra evidência de que a bênção é pela obediência, basta você olhar lá em Deuteronômio 28. Se obedeceres toda a lei, virá bênção, 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 bênção. Uma lista de bênçãos. Bendito serás, bendito será, bendito será. Mas se desobedecei, não me ouvir. Logo em seguida, no bloco seguinte, maldição, 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 maldição. Então, a obediência faz a bênção correr atrás de você. E a desobediência atrai a maldição para sua vida. Exatamente. Assim, buscar primeiro o reino de Deus em todas as coisas, você acrescentará. Quando tudo o resto deixou de ser importante para você, Deus falou, agora é uma posição que não vai me trocar por nada. É verdade. Quando o mundo não estou falando terra, planeta, nem árvore, nem água, não é esse o mundo. Isso é criação. Quando a gente entende que o mundo que cerca a gente, que são todas as coisas que nos proporcionam uma vida aqui nessa terra, né? Quando o nosso coração não está mais nisso, veja bem, não que a gente não possa ter, mas lembra que eu falei, quando o seu coração não estiver mais nisso, o seu coração, ele tiver aquele desejo de estar com o Pai, de conhecer a paixão, né? De conhecer no profundo, por que as coisas são assim, por que isso, por que aquilo, como uma criança. Ele não fala, vinde a mim como uma criança. A inocência de uma criança. A criança toda hora está perguntando para você, por que isso? Por quê? Por quê? Né? Porque ela é curiosa, porque ela quer saber. E ele quer a gente assim, com o coração de criança. A inocência, totalmente dependente dele. Essa dependência é que mostra o amor que a gente tem por ele. E aí as coisas começam a acontecer. Sim. Causa. Desse jeito. Tri, organiza a oração aí. Organiza a oração. Michele, quer falar alguma coisa? Eu quero orar.
Então vamos lá, organiza uma oração para nós. Olha, Michele, pode começar, depois se a Bruna quiser orar, ela pode, depois eu vou e depois você encerra. Pedidos, motivos, Vamos orar pelo acampamento, né? Agradecer ao Pai, que está trazendo as ovelhinhas devagarzinho, tá como ele disse que ia ser. como ele disse que ia ser, realmente. Está tudo acontecendo conforme ele disse que ia ser. Eu posso ler um salmo antes da gente orar? Que enquanto ela estava falando, a Bruna, Deus trouxe ao meu coração esse salmo, ó. Antes de você ler, deixa eu dar uma notícia, que aí você lê e já olha. Amanhã nós vamos começar aqui em São José dos Campos outro grupo. Ai, que bênção! Amém. A pessoa que eu já estava conversando com ela faz tempo, do nada, né? Do nada a gente sabe que não é do nada, né? Mas o Espírito Santo confirmou e incomodou ela para falar comigo, e ela quer começar logo amanhã. Falou hoje, já quer começar amanhã. Então nós vamos começar amanhã, inclusive eu preciso ver com vocês, acho que eu vou precisar mudar as nossas reuniões online para segunda e quarta. Acho que para vocês não tem problema, não. Né? Segunda para você, tá bom, Li? Tá? Ah, depois eu vou colocar no grupo lá para os demais, mas então vou mudar para segunda e quarta, porque eu quero fazer a reunião aqui, que vai ser amanhã, eu quero deixar fixa na quinta, que é melhor. Vai ser com famílias, com casais. Tá bom? Pode ler aí, Mi, depois a gente olha. É Salmos 18, 28, que fala assim: Tu mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. E quando a gente estava orando, o Senhor mostrou para mim muitos corações, as emoções bagunçadas, e eu vou conduzir a oração nisso, sabe? Para que o Senhor possa nos dar equilíbrio emocional, para que o nosso... Eu sei que todas as coisas fluem com a vida no altar, no espiritual, primeiro. E isso reflete nas emoções, na alma e no corpo físico. E o Senhor possa limpar, né, do nosso coração tudo aquilo que não vai edificar a gente na fé, né? Senhor, o nosso interior, Pai, seja limpo de todo mal. Realiza por completo, Pai, uma reforma nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, nas nossas emoções, para que nós possamos ser restaurados por meio do Teu Espírito. Ajuda-nos a caminhar na luz. E essa oração, Pai, eu não faço somente para nós aqui também, mas aqueles que não puderam entrar nesta oração, estar conosco, aqueles que alcançam os nossos filhos, alcança, Senhor, os nossos parentes, familiares, porque é muito difícil nós alinharmos os nossos pensamentos quando nós não estamos na luz da palavra. E quando nós não entendemos as estações, os momentos em que estamos vivendo, ou quando estamos com as nossas emoções abaladas, seja por qualquer motivo, nós precisamos, Pai, que as coisas venham ser esclarecidas pelo Senhor, na intimidade e no discernimento, na sabedoria da Tua palavra ao nosso coração, aos nossos corações. E só em conexão contigo nós iremos entender em que estação nós estamos, em que momento nós estamos vivendo. Eu peço que o Senhor possa iluminar as nossas mentes
e proteger, blindando o nosso coração de tudo aquilo que vem interferir as nossas emoções, interferir o conhecimento, a intimidade, a nossa conexão contigo. Nos protege, Pai. Porque nós estamos vivendo momentos tão conturbados nesse mundo. E nós precisamos da tua ajuda, porque sem ti nós nada somos e nada podemos fazer. Amém. 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 Glória a Deus. Pai querido, eu coloco a vida de todos aqui nesse grupo, diante do teu altar, na tua presença, para que todos, Senhor, possam receber a tua bondade, o teu amor e benignidade. Peço, Pai, que o Senhor nos ensina, Senhor, a perdoar os nossos irmãos. Nos ensina, Senhor, a ler a tua palavra. Nos ensina, Senhor, nos dá entendimento da tua palavra, do que o Senhor deixou aqui para nós como manual de vida. Eu sei que o teu Espírito, nesses últimos dias, tem falado com muitas pessoas, porque o Senhor tem buscado aqueles que são teus. Porque nós somos teus filhos, o Senhor nos ama como nós somos. Porque somos pessoas imperfeitas, pessoas que ficam magoadas, pessoas que se entristecem, não sabemos muito bem, às vezes, lidar com situações, somos falhos. Mas eu te dou graças, meu Pai, porque nós temos o teu Espírito, temos a tua rua para nos consolar, nos exortar, nos ensinar, nos direcionar no caminho. E eu te peço, papai, não deixe que os nossos pés se desviem da tua palavra, que os nossos pés não andem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles andem reto, buscando algo, buscando voltar para casa, porque nós temos, Pai, que nos limpar de tudo que nos tira da tua presença, de todo pecado, de toda sujeira. Nós temos que entender, Senhor, nos mostra aonde é que estamos errando, para que a tua graça completa venha, a tua bondade venha, para que a tua misericórdia se complete em nós, para que nós possamos mesmo, Senhor, receber desse avivamento que é tão almejado, tão falado, Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que já passou na minha vida, Senhor. Por cada pessoa que eu pude aprender com ela ou que eu pude ensinar alguma coisa, a mínima que foi. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pelos céus, pela água, pelo ar, pelos animais que o Senhor criou. Eu te louvo, Senhor, e te engrandeço, porque em tudo o Senhor é perfeito. Toda a perfeição vem de ti. Obrigada, Abba. Obrigada, Yeshua, porque o teu sangue derramado naquele madeiro não foi em vão. Muitas pessoas conseguem entender esse amor tão grande que nenhum de nós aqui nessa terra consegue
e nem conseguirá fazer o que o Senhor fez por nós. Obrigada porque o teu sangue rasgou o véu que nos separava do trono do Pai. Obrigada, Yeshua, porque temos livre acesso ao trono do Pai, ao colinho do Pai. Obrigada, Yeshua, por nos ensinar todos os dias como devemos ser e nos comportar. Queremos ser, sim, Senhor, como crianças que buscam o teu colo, que buscam o teu amor e o teu afago. Obrigada, Papai. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. Nos livra, Senhor, das doenças, das pestes, das dores desse mundo. Nos livra, Senhor, da fome, da nudez. Nos livra, Senhor, de onde não ter onde dormir, o que comer ou beber, Senhor, porque os dias são maus. E o inimigo vem com muita força e violência. Nos faça, Abba, invisível perante os nossos inimigos. Que eles não nos enxerguem, Senhor. Que eles não nos vejam, Pai. Assim como o Senhor tem nos guardado até esse dia. Nos guarda, Papai, debaixo das tuas asas, como uma galinha guarda os seus pintinhos no dia da chuva, ou no dia do sol, ou para dormir. Queremos sentir, Abba, querido, o teu amor incondicional sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Abba. Nos ensina a tua Torá. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a nos limpar. Nos ensina a estar com vestes limpas, sem rugas, sem manchas. Nos ensina, Abba. Em nome de Jesus eu te agradeço, Papai querido. Obrigado pelo teu amor. Amém. Eu quero somente agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer por Ele preparar esse momento de oração maravilhoso e que Ele nos proteja, nos guarde e nos dê o discernimento que foi plantado uma semente no coração de todo mundo. Sempre é uma plantação, a palavra dele. E é Ele quem dá também a colheita. E é isso, eu quero só agradecer e pedir a Deus sabedoria, discernimento e pela vida de todos que estão aqui. Amém. Olha, isso foi uma oração. Vamos orar, então. Pai querido, nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque podemos entrar na tua presença e certos de que quando nos arrependemos, o teu sangue nos purifica. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos apaga todas as nossas dívidas quando confessamos os nossos pecados. Senhor, que as pessoas que estejam conosco possam entender a real motivação de buscar a Ti em primeiro lugar, para que então todas as outras coisas sejam acrescentadas. Não podemos pensar que o fato de invertermos a ordem receberemos algo de Ti, que o Senhor é justo e só nos dará algo quando estivermos prontos e alinhados com o Teu coração e com a motivação correta. Que o Senhor possa estar confirmando ao coração de cada um toda palavra que foi dita aqui, que o Senhor possa mostrar a cada um o que precisa ser mudado, o que precisa ser tratado, para que alcancem do Senhor a graça, a misericórdia e as bênçãos. O Senhor tem a nos oferecer como um pai oferece ao filho.
porque somos filhos do Senhor. A tua palavra, aos que creem no nome de Yeshua, é feito filho do Senhor, filho do alto. Nós queremos colocar diante de ti o nosso retiro, que acontecerá do dia 3 ao dia 5. E as pessoas que o Senhor está levando ali possam ser profundamente tocadas pelo teu Espírito, transformadas, curadas, saradas, salvas, curadas. O Senhor, com teu Espírito poderoso, com a tua glória, possa ser manifesta ali e produzir a mudança pela palavra, a mudança pelo poder, e essas pessoas que entrarão ali possam sair totalmente diferentes, modificados pelo Espírito da tua presença, porque é o teu Espírito que nos convence. Nós apenas, Senhor, apresentamos a tua palavra, ensinamos a tua palavra, mas é a convicção do coração do homem vem da parte de Deus. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos leva a entender que precisamos arrepender para que possamos ser avivados em ti. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado por cada pessoa que tem chegado assim, o Senhor falou, o Senhor está para cada palavra que o Senhor falou. E aguardamos ansiosos de braços abertos cada pessoa, cada animalzinho da arca que o Senhor disse que iria. O Senhor está. Obrigado por cada vida. Obrigado pelo grupo de araras que está nascendo no seu coração primeiramente e também agora ardendo nos corações das pessoas. Boy, a Aline, até mesmo oramos pela Luana, pela sua irmã, vendo que o Senhor fará de trazer lágrimas, como já está tocando. Nós cremos na transformação daqueles que o Senhor possa avivar de fato araras. Em nome do Senhor. Nós oramos. Amém. Amém, queridos. Amém.